Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e esse vídeo é para falar sobre os meus 5 encadernados de RPG favoritos. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de encadernado, eu gosto muito do livro, gosto dessas versões free-flolentas, cheias de capa dura e não sei mais o que. Gosto de livro acessível, econômico, papel offset, mas eu também gosto de encadernados em espiral. Eu acho muito prático de usar na mesa, você dobra, ele ocupa pouco espaço. Então eu gosto muito de encadernados e estou aqui para falar de 5 livros que eu tenho só na versão encadernada. Eu vou falar conforme eu for mostrando e que eu considero os meus 5 favoritos. Tá bom? Então, sem muita enrolação, vou começar com aquele que talvez seja o mais raro, que é o Tequendria. Tequendria é um jogo do Scott Malthouse, o mesmo cara que criou o Quill, e é um jogo totalmente baseado nas obras do Lord Dunsany. E uma ficção, uma fantasia uma fantasiosa e estranha ao mesmo tempo. E o Lord Dunsany, ele é um dos autores citados no apêndice N, né, do D&D, ou apêndice X, agora eu fiquei em dúvida. Mas ele é um dos autores citados no apêndice lá do Arneson, do Gary Gygax, no Dungeons Dragons. E ele tem um sistema muito bacana. E por que eu estou mostrando ele primeiro? Porque ele ficou bastante tempo no drive-thru, gratuito, e depois, por algum motivo que nunca entendi, e que o autor nunca explicou, ele tirou. Então esse livro você consegue algumas versões pela internet, só que com umas artes um pouco diferentes e sem essa capa, e mesmo assim não é tão fácil de achar, né? Então o Tequendria, ele com certeza ele é uma pérola aqui dos encadernados. Eu mesmo não tenho o PDF original com essa capa e com as artes aqui, então eu gostaria de fazer uma versão de livro oficial para ele, mas eu realmente não tenho o PDF para fazer isso. Então eu só tenho o encadernado. Olha só que raridade isso aqui, né? Então é o Tequendria, vale muito a pena. Ele trabalha com um sistema ligeiramente minimalista. Não é um subproduto do D20, tá? Ele não usa só o D20, ele usa muito mais o D8, o D10 e o D12, num sistema muito interessante. E ele tem uma ambientação própria que é muito diferente da fantasia medieval tradicional. Então, Tequendria entra aqui na minha lista com certeza. Em segundo lugar, aquele que eu considero uma obra-prima da escrita, que é o Cthulhu Dark Zero. O Cthulhu Dark Zero, ele é uma expansão do Cthulhu Dark. Para quem conhece o Cthulhu Dark, sabe que o Cthulhu Dark ele é um RPG de uma folha. E o que acontece? O autor do Cthulhu Dark, que é o Graham Wamsley, ele pegou aquelas regras que cabem em uma folha e ele foi dissecando regra por regra e acabou gerando aí um volumão bem interessante, que é o Cthulhu Dark Zero. Você encontra ele para ser adquirido no drive-thru, tá? Além dele dissecar as regras, ele dá dicas de como trabalhar horror Lovecraftiano. Então ele vale para qualquer tipo de sistema Lovecraftiano, na verdade, esse livro. Se você joga Rastro de Cthulhu, se você joga Chamado de Cthulhu, se você joga Herança de Cthulhu, se você joga qualquer um desses jogos ou outros que pendem para o lado do horror cósmico, esse material aqui é indispensável, tá bom? Essa não é a capa original, essa é a capa que eu coloquei no encadernado que eu queria, tá? A capa original, se eu não me engano, é uma capa preta, eu acho, mas não tenho certeza. Então o Cthulhu Dark vale muito a pena, além de ser muito bem escrito, muito bem escrito. Eu costumo dizer que esse livro aqui e o SRD do Push, do César Capacli, são os 2 livros de RPG que eu considero mais bem escritos que eu conheço, tá? Então não estou dizendo que são os 2 livros de RPG mais bem escritos de todos os tempos. Dentre aqueles que eu conheço, dentre os meus gostos de escrita, o Cthulhu Dark Zero, né? Cthulhu Dark Zero, ele entra no top 2 ali junto com o Push do César Capacli. Muito legal isso daqui. Eu estou sempre lendo, relendo, já perdi a conta de quantas vezes eu reli esse daqui. Ele é dessa grossura aqui, ó. Eu esqueci de mostrar a grossura do Tequendria, né? O Tequendria ele não é muito grosso, não, né? Ele tem essa espessura aqui.
Em terceiro lugar, é um que eu tenho todos os livros oficiais lançados, tanto pela editora Runa quanto pela editora do Coisinha Verde, mas que eu tenho um carinho muito especial pelo encadernado, que é o Might Blade segunda edição. Na verdade, esse daqui é o Might Blade 2.29. Ele é um pouquinho antes da edição 2.5, que é aquele que tem aquela capa cinza, né? Eu adoro esse encadernado. É a prova de que encadernado dura muito, porque esse encadernado está comigo desde 2013, se eu não me engano, então vai fazer 12 anos e ele está firme e forte, aguentando aí, né? Essa história de que encadernado dura pouco, gente, é só se você não tiver cuidado mesmo, tá bom? Se você tiver com o encadernado o mesmo cuidado que você tem com um livro, ele tem uma mancha aqui, porque numa das partidas eu derrubei café. Tava jogando, derrubei café. Se fosse um livro, ia ficar manchado de café da mesma forma. Não é porque é um encadernado, tá? Se você cuidar do encadernado da mesma forma que você cuida de um livro, ele vai durar muito. Esse daqui tá comigo faz 13 anos, gente. Faz 13, 12 anos. E ele tá firme e forte. Eu amo essa capa. Eu acho essa capa fantástica. E essa é a minha versão favorita do Might Blade, tá? Então, Might Blade tá aqui. Em quarto lugar, também nacional, o Rebelião, Ascensão e Queda com o sistema original. Por quê? Porque o Rebelião, Ascensão e Queda, ele é um volumão grossão, olha só. Ele é uma pancadona. Ele foi lançado depois com o sistema Daimon, que eu tenho também a versão do sistema Daimon. Eu achei que combinou muito, foi escrito as duas versões, a versão com o sistema próprio e a versão do sistema Daimon foram escritas pelos mesmos autores, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por esse sistema. Eu acho que é um sistema próprio muito, muito bom. Lembra bastante o sistema do Mundo das Trevas, do Storytelling. E a ambientação é fantástica, né? A ambientação é maravilhosa, essa capa ficou muito legal também. E ele é um volumão, mas que você começa a ler, você não quer mais parar. Você devora isso daqui em 2 dias, se você tiver tempo, porque é muito bem escrito. Esse daqui, com certeza, entra na minha lista de RPGs mais bem escritos também. Então esse é o Rebelião, Ascensão e Queda. E por último, em quinto lugar, dos mesmos autores de Rebelião, Ascensão e Queda, nós temos o Maitreya. O Maitreya também ele aconteceu o mesmo caso. Ele tem a versão com o sistema próprio, que é essa daqui, que é a minha favorita, e os autores também lançaram com o sistema Daimon, que eu tenho também a versão com o sistema Daimon. As duas versões ficaram muito boas, mas o Maitreya com o sistema próprio ele tem um carinho especial no meu coração, né? Só pegar aqui de novo, que eu esqueci de falar. O Rebelião, Ascensão e Queda, você interpreta um Nephilim, você interpreta um filho de um anjo com uma humana, ou de uma anja com um humano, né? Também acontece esses casos. E você faz parte desse grupo de seres que são os Nephilims, e que você está numa guerra entre o céu e o inferno. E que você talvez seja a peça-chave para o Armagedon. Então, você joga no mundo atual, em que o Armagedon está em vias de acontecer por causa dessa guerra entre o céu e o inferno, e você está bem no meio dessa guerra, sem saber para que lado você deve ir, porque os dois lados têm algo que está te chamando, né? Você é fruto de anjo caído, não é de qualquer anjo que você é. Você é sempre o fruto de um anjo caído. Então você tem um pezinho nos dois lados. Então é bem interessante essa ambientação, tá? Para pessoas com uma maturidade aí religiosa interessante, tá bom? Se você é meio fanático, fique longe desse tipo de jogo, tá? E no Maitreya você interpreta um iniciado. Você é um iniciado, você descobre que a realidade que a gente existe na verdade é uma ilusão, e você passa a fazer parte de um grupo, de uma sociedade secreta, que é a sociedade dos iniciados. E você passa a ter acesso a certos poderes que são chamados de Shids. E você descobre que desde que a humanidade existe está acontecendo uma guerra secreta entre aqueles que querem ajudar a humanidade a perceber essa realidade maior por trás da ilusão, e aqueles que querem controlar a ilusão para aprisionar
as pessoas que ainda não despertaram para a verdadeira realidade. Então esse é o Maitreya, também um volumão, ele é maior do que o Rebelião, Ascensão e Queda, e também ele entra facinho na minha lista dos RPGs mais bem escritos que eu já vi. Gosto demais dele. E é isso, né? Então, só para recapitular, meus 5 favoritos são o Maitreya, Rebelião, Ascensão e Queda, o Might Blade, versão 2.29, bem específico, né? O Cthulhu Dark Zero e o Tequendria. É isso aí, galera. Valeu, a gente se vê e até o próximo vídeo.